Olá, olá, turma, todos sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Faltam 2 semanas para o início da Copa do Mundo. Então já estamos na ansiedade aí, ver o Brasil, quem sabe, ser hexacampeão. Hoje o mercado ele começa um pouquinho mais no vermelho em comparação com a última sexta-feira. Sexta-feira nós tivemos dados bem animadores aí com relação ao cenário macroeconômico. Hoje ele já começa vermelho porque a China lá azedou o negócio lá na China. Então tem bastante dados hoje da China referente às importações, referente à balança comercial, referentes da China também vieram números extremamente abaixo do que o mercado esperava. Temos dados de plantio na Argentina, que está ruim o negócio por lá. Alguns dados aqui do Paraná também sobre o plantio de soja, sobre o plantio de trigo também. Esse final de semana eu fui ali para o interior, ali a produção de soja aqui na região próxima a Curitiba não está nada boa e tem uma perspectiva também do mercado do boi. Vamos falar de cobre, minério, boi, soja, milho, trigo, petróleo, taxa de câmbio e café e números da China. Então hoje eu já falei com a BMC aqui e nós vamos fazer um programa de 2 horas e meia. Brincadeira, hein? Então, começando lá nas bolsas internacionais, vamos começar pelo café. Detalhe importante, mudou o horário nos Estados Unidos. Então, o horário de verão foi embora, agora a gente já fica com 1 hora mais tarde. Então, intervalo na Bolsa de Chicago, agora não é às 10h30, é às 11h30, mercado não abre mais às 9 para as agrícolas, abre às 10, petróleo abre às 8, então a gente tem 1 hora aí para poder operar. E o café aqui, mais um dia de queda no café, né? 171 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 2,25%. Nesse momento, ele chegou a abrir até esboçando alguma alta, mas não teve força e nesse momento ainda fechando no vermelho. O cenário para o café, ele continua o mesmo, eu não vou ficar repetindo aqui que é chuva, clima bom e não sei o quê, mas começam a surgir alguns comentários no Twitter que o pegamento não será tão bom. Então haverá um pegamento menor, talvez a gente tenha uma redução de produção, o frio agora pode abrir espaço para algumas doenças também nos cafezais, e até o Vicente comenta que isso não está no preço ainda, ele pode vir a fazer preço mais aqui à frente. Estoques, eles permanecem baixos, mais estáveis, né? A ICI parou de reportar queda nos estoques de café, mas o cenário internacional ele trabalha ainda não só com balanço confortável, porque a gente vê que commodity não é só oferta e não é só demanda, é uma junção dos dois. Se eu tiver uma queda no café e a queda na demanda for maior, o preço vai continuar caindo. Então, não é só porque também está vindo uma recessão que quer dizer que o preço vai cair, porque o balanço pode continuar mais apertado do que a queda na demanda e o preço vai continuar subindo. Isso é fato. Recessão faz parte de fundamentos de commodities olhando pelo lado da demanda. Uma recessão ela tem potencial de derrubar a demanda, mas se a oferta estiver menor ainda, o preço não vai cair, independente de quão forte seja a demanda. Então, devemos sempre olhar o balanço. Na semana passada, na sexta-feira, o CFTC, que é uma espécie de CVM, lá nos Estados Unidos, eles divulgam na sexta-feira à tarde o relatório do CFTC com relação ao comprometimento dos traders, o COT. E para o café, eles já estão vendidos. Então, é uma posição aqui que a gente só viu em 2018, 2017 e 2016. Então, é uma das menores posições desde 2018, é a posição dos gerentes de dinheiro, dos gestores no café. Então, eles estão vendidos em 10.386 contratos. Nós temos acompanhado as quedas ali há quase 13, 14 sessões de quedas no preço do café. Então, isso fez com que os gerentes de dinheiro, os gestores, mudassem a mão de long para short. Olhando no gráfico, o que nós vemos agora? Aparentemente, ele chegou num suporte nesta região aqui. Você veja que ele está testando a terceira vez agora, em pouco mais de uma semana, e ele não teve força para romper esse suporte aqui. Da mesma maneira que ele testou essa resistência e não teve força para superar essa
essa resistência aqui em cima. Então ele trabalha agora dentro de um range de, vamos colocar aqui, 170 a 180, um pouquinho abaixo, 165 a 185. Normalmente o café ele fica, assim, quando o fundamento está sendo construído, num range ali de aproximadamente 200 pontos, e nós vemos aqui pela Fibonacci que ele realmente tem um range de 200 pontos para trabalhar. Já houve a correção aqui pelo RSI que precisava ter feito, e agora é acompanhar o desenvolvimento ali do pegamento da para-safra, que começará a ser colhida lá por maio do próximo ano, mas por enquanto tem oferta chegando no mercado, fundos vendidos, então a gente vê essa situação para o café, mais um dia de queda. Agora pode ter azedado para o produtor de café nesse momento, porque o nosso dólar também R$ 5,05, o fechamento da última sexta-feira, se junta Nova York em queda, dólar em queda, o preço, ó, e essa não é uma característica só do café, é uma característica da soja e uma característica do milho e do trigo também. O dólar é um importante componente na formação de preços dos produtos em reais aqui no Brasil, né? Eu já mostrei como que é feita a formação de preço aqui, e o dólar agora ele derruba os preços em reais, de acordo com a última semana. O óleo, trabalhando misto, o vencimento mais curto aqui, 77 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 0,39, e o próximo vencimento maio de 23, 0,13% de baixa, 70,92 centavos de dólar por libra-peso. Farelo estava no vermelho, mudou agora, nesse momento, 0,02% de alta, 412 dólares por tonelada curta. E o grão ainda caindo 0,21 a 14 dólares e 59 o bushel. A entrada da safra brasileira, 14 dólares e 67 o bushel, 0,17% de queda nesse momento. Colheita já nos Estados Unidos, já terminou a colheita por lá, então o fundo sazonal já foi, a partir de agora a gente começa um movimento um pouquinho diferente, e a gente tem algumas variáveis que nós vamos começar a olhar, que é como será a safra brasileira. Até agora, os números têm sido muito bons, ou a expectativa de uma safra acima de 150 milhões de toneladas vai ganhando força aqui no Brasil. O que eu vi indo para o interior aqui do Paraná, próximo a Curitiba? Não é muito interior, mas na região aqui de Curitiba. Plantio de muitas áreas teve que ser refeito, ou será refeito a partir desta semana. Então, aquilo que foi plantado logo após o fim do vazio sanitário, acabou, o excesso de chuvas prejudicou demais e terá que ser feito o replantio. Alguns produtores não farão esse replantio. Então, no Paraná, muito provavelmente a gente vai ter uma redução tanto de produtividade quanto de produção devido a essas áreas danificadas pelo excesso de chuvas. A expectativa do tempo para os próximos dias agora é até semana que vem não tem chuvas previstas, até o final de semana, não tem chuva prevista, chove 2, 3 dias e depois as chuvas são suspensas novamente. Então talvez isso ajude esse plantio mais tardio. Mas plantando agora, no início de novembro, essa colheita vai acontecer lá por abril. Então a gente vai ter uma soja um pouco mais tardia aqui no estado do Paraná. E algo que surpreendeu foi a quantidade de trigo que foi plantado nessa temporada aqui no estado. Então, o plantio do trigo mostra que o safrinha de 2023 muito provavelmente vai ter uma redução grande de área aqui no estado do Paraná também. Então, isso a gente tem que prestar atenção já a partir do começo do ano que vem, quando terminar a colheita da soja e do milho de verão. Milho caindo 0,26 nesse momento, 6 dólares e 79 lá na Bolsa de Chicago, 6,84 o vencimento março, 0,29% de queda, e o trigo também caindo 0,68 a 8 dólares e 42. O bushel, as opções vencem daqui 15 dias, então a gente já começa a olhar para o vencimento março, 0,66% de queda, 8 dólares e 61. O vencimento março seria... março e maio seriam os picos da entre-safra para ambas as culturas. Essa daqui, porque é o trigo de primavera, o trigo de inverno é negociado na Bolsa de Kansas, claro que faz preço aqui também, mas esse é o trigo de primavera, o trigo mole. Então, o auge da entre-safra é entre março e maio, que é quando começa o plantio
e em maio começa a colheita do trigo de inverno nos Estados Unidos. E o milho é o mesmo cenário, março e maio é o pico da entre-safra nos Estados Unidos, e é aqui que começa o plantio por lá. O cenário de ambas as commodities é extremamente apertado, muito apertado realmente. Na semana passada, nós vimos a Rússia anunciando que estava fora do acordo, a notícia fez o preço disparar, 2 dias de preços altos, Rússia voltou para o acordo, o preço derreteu, na quinta, na sexta-feira, eles fecharam relativamente em baixa. Qual é o problema? Milho atrasado, plantio na Argentina, que é um dos maiores players do mundo, e o trigo também, uma redução grande da produção da Argentina. A expectativa inicial eram 23 milhões e meio de toneladas, caiu para 13 milhões e meio. A pior safra da Argentina dos últimos 20 anos. E há uma notícia hoje de que o plantio da soja também foi paralisado lá na Argentina devido à seca. Então, uma seca muito forte, já perdi a notícia aqui também, uma seca muito forte fez com que o plantio fosse paralisado por lá. O que nós não podemos esquecer é que a Argentina é o maior exportador do complexo de soja do mundo. Está aqui a notícia, os produtores da Argentina suspendem plantio de soja devido à seca. A Argentina é o maior exportador global do complexo de soja. E ela chegou a disputar com o Brasil o segundo lugar na exportação de milho. E ela é o quinto maior exportador de trigo, para se ter uma ideia do tamanho que a Argentina tem no mercado global. Então ela está basicamente junto com o Brasil ali, disputando o lugar dentre os maiores exportadores de commodities agrícolas do mundo. Condição de uma seca muito severa reduziram o plantio, a produção de trigo, atrasou muito a produção de milho e agora a soja começa a enfrentar o problema. Neste cenário, naturalmente, que quem pode se dar muito bem é o Brasil, porque a China agora ela ainda não está comprando muito milho, mas ela virá comprar milho já daqui a pouquinho. E o Brasil se candidata a ser agora um grande fornecedor de milho para a China. Farelo de soja, o Brasil também assinou o protocolo junto com o milho, para poder exportar para lá. Nós não exportávamos farelo de soja, agora nós vamos começar a exportar farelo de soja. Nenhuma trading quis comentar o assunto, mas o Brasil pode ganhar relevância também nas exportações de farelo de soja. Isso é muito positivo justamente no momento que vai haver um aumento da mistura de biodiesel no diesel a partir de janeiro. Vai sair do B10 para o B14 direto a partir de 1º de janeiro e depois B15 a partir de março. Claro que isso é na teoria, o processo está aprovado, porém o governo novo assumindo dia 1º de janeiro, ele pode rever essa política. Há rumores no mercado que pode ficar em B12. De qualquer maneira, vai haver um aumento no percentual de biodiesel fabricado a partir do óleo de soja na mistura do diesel final que é feito o abastecimento nos veículos automotores. Isso vai aumentar o consumo de grão para o uso de óleo vegetal, de óleo de soja. Isso pode piorar as margens da indústria, por isso que a demanda de farelo vindo pode ser que equilibre esta conta. Para quem é assinante do Commodities em Foco e do Relatórios Agro, amanhã eu vou fazer um estudo exclusivo, bem completinho, sobre este cenário. Mas é o que nós temos à mesa hoje. Então, plantio atrasado, porém, como foi muito alto as cotações na última semana, agora o mercado está trabalhando aí em cima dentro de uma sazonalidade. Hoje o dólar DX caindo 0,28%, teoricamente é positivo para as commodities, mas é muito cedo ainda, nós não estamos vendo este movimento. O petróleo trabalhando com uma queda muito baixinha, ele chega até a trabalhar em alta em algum momento, mas vejo que o petróleo WTI a 92 dólares e 50 o barril, 91 dólares e 38 o barril já do próximo vencimento. Nunca duvidei da alta do petróleo. Não acho que ele vai ir muito forte agora nesse fim de ano, mas ele deve permanecer com as cotações em alta durante um tempo maior. 98 dólares e 58 Brent, também estável no dia, trabalha um pouquinho em alto, um pouquinho baixo. Esse daqui, 100 dólares, é questão de tempo. Eu acho que 100 dólares ele acaba chegando logo logo. Fatores que podem colaborar para a alta do petróleo. Saíram dados de que a China
ela aumentou as importações de petróleo agora no mês de outubro, com a reabertura de algumas refinarias. Então, isso mostra que a demanda está voltando. Aqui, ó. Importações de petróleo bruto na China se recuperam com o lançamento de novas refinarias. Então, essa é uma notícia que pode fazer preço no petróleo, sim. Além disso, também saiu uma notícia que uma das maiores refinarias de petróleo na China acaba de fechar um acordo com a Saudi Aramco, que é a Jinjiang Petroleum Chemical. Ela fechou um contrato para importação de quase 2 milhões de barris por dia. Isso daqui, 7 milhões de barris por dia é a importação. Não, 7 milhões está errado. Olhei errado. 1,8 milhão de toneladas, 7,88 milhões de barris de crudo óleo. Não vi aqui ele falando aqui qual vai ser a quantidade de petróleo. 800 mil barris por dia, a capacidade de refino, aí que eu vi errado. 800 mil barris por dia, a capacidade de refino de Jinjiang Petroleum Chemical. Então é um contrato importante, mostra que várias pequenas refinarias estão firmando contratos, estão voltando à operação. Isso pode aumentar a demanda pela commodity, fazendo com que os preços, no mínimo, tenham uma sustentação. Saiu na semana passada, vocês devem lembrar que houve uma notícia podendo falar da reabertura da China, agora a partir deste mês, ali, um relaxamento com relação às métricas de Covid. A China ela confirmou a notícia, mas diz que não vai ser uma abertura imediata, que ela vai fazer pequenos incrementos com relação à mudança da política de Covid-0. Então, ela relata aqui, é uma matéria um pouquinho extensa, que isso daí será feito gradativamente para não comprometer a política que tem agora, que está conseguindo frear um avanço maior do Covid. De qualquer maneira, isso passa a ser positivo para as cotações de algumas commodities, como minério de ferro e como o próprio petróleo. Falando em minério de ferro, nós tivemos alta hoje lá na bolsa de Dalian, o minério de ferro 62%, negociada na DLE, Dalian Commodity Exchange, é uma alta de 2,08% no vencimento de janeiro já, o vencimento de dezembro uma alta de 1,26%. Então, como mostrado na última sexta-feira, isso tende a ser positivo para as cotações da Vale na abertura do mercado hoje. Em contraponto, saíram dados da China com relação às importações. E as importações, elas caíram bastante no mês de outubro, de basicamente todas as commodities. Então, deixa eu trazer aqui cadê o Economic Monitor? E olha que o número que veio foi o número feio. As exportações, enquanto o mercado esperava 4,3% de crescimento, veio uma queda de 0,3%. Então, é um número aí 4,6% menor do que o mercado esperava com relação às exportações chinesas. Então, percebo que ela desvalorizou a moeda, tentando fazer com que os seus produtos ficassem mais baratos no mercado internacional. A moeda chinesa desvalorizou bastante, hoje ela voltou a se desvalorizar, está em 7,22 yuan por dólar, mas ela não está conseguindo aproveitar essa desvalorização da moeda para exportar. Inclusive, houve uma retração. Agora, imagine se a moeda tivesse valorizada, quão ruim ficaria as exportações chinesas. Mas não foi só as exportações que caíram, as importações caíram também. O mercado esperava 0,1% de crescimento, veio 0,7% de queda nas exportações. O resultado da balança comercial, ela veio muito abaixo do que o mercado esperava, muito abaixo mesmo. O mercado esperava 95 bilhões de dólares de superávit e veio 85 bilhões de superávit. O superávit mas são 10 bilhões de dólares a menos do que o mercado esperava. Grande parte disso deve-se ao resultado de outubro, que foi um mês ruim. Em outubro, basicamente, todas as margens estavam ruins na China, tanto de produtos agrícolas quanto de metálicas e energéticas. Eu vou mostrar para vocês aqui a margem de processamento da soja, que até outubro
ela estava bem negativa realmente, agora já melhorou. Então, isso está fazendo com que as importações comecem a retornar agora. Então, deixa eu colocar na tela para vocês aqui o gráfico. Só um segundinho. Ó. Você veja que aqui é a linha do zero. Até outubro, aqui até aproximadamente comecinho de outubro, as margens estavam negativas. E elas voltaram a ficar positivas no processamento de soja agora a partir de outubro. Então, a gente deve ver esse volume de importações chinesas, tanto de soja, quanto de milho, quanto de minério, quanto de petróleo, aumentando a partir de agora. Petróleo, nós já vimos essa notícia. O minério de ferro, ali ainda refere-se a uma baixa ainda, referente ao mês passado, e o cobre também. O cobre também teve fundição de cobre global, cai em outubro, por causa de margens ruins, demanda muito fraca, e as importações chinesas de cobre também caíram devido a margens ruins por lá. Então a gente vê que realmente o estoque de cobre como que está? Fraco. Estoques na China, como que está? Fraco. Por que o preço não sobe? Porque a demanda está ruim. Então, se você olha no balanço de oferta e demanda, a demanda está caindo numa velocidade maior do que uma oferta restrita, ou supostamente restrita, que na verdade é uma oferta menor em comparação com os outros anos, mas a demanda tem derrubado os preços. Então, em outubro também foi uma demanda fraca por cobre, que é a segunda commodity mais importante do mundo, é um grande termômetro da economia. Então, o que nós temos hoje? Dados ruins vindo lá da China. Nós temos queda nas importações no mês de outubro. Novembro, teoricamente, tende a ser um mês melhor por causa de Black Friday, por causa de Natal. Então, aumenta o fluxo de produtos enviados para os Estados Unidos. Eu acho que vai ser fraco ainda esse número em novembro, mas já há uma perspectiva melhor com relação à China devido à reabertura para o próximo ano. Então, empresas brasileiras que têm grande exposição à China podem ter um cenário um pouquinho mais positivo para o próximo ano. Saíram dados do CFTC, como eu disse, na sexta-feira, e o do petróleo, houve mais um aumento no petróleo devido a essa perspectiva de reabertura da China. Então, olha, você vê que o petróleo está crescendo desde outubro, a posição de comprometimento dos gestores, a posição long está crescendo em 198 mil contratos neste momento. Então, é uma boa notícia. Indo para o CFTC dos grãos, também há uma boa notícia. O do milho houve um incremento de 10 mil contratos, de acordo com o último relatório do CFTC, esta linha amarela aqui, deixa eu destacar para vocês. Aqui, ó. Esta linha amarela é o do milho, então o do milho houve um incremento de 10 mil contratos, eles estão em 202 mil contratos, e a posição net dos gestores de dinheiro agora com relação ao milho. Com relação à soja, houve um aumento também de 25 mil contratos a 101 mil contratos, é a posição long deles agora, vê que eles vieram reduzindo a posição e agora voltaram a aumentar porque mudou o balanço com as últimas reduções do USDA, então eles estão com 101 mil contratos, voltaram a acrescentar. O que isso me mostra? Que commodities, com exceção do minério de ferro, que pode ter uma situação um pouquinho mais difícil nos próximos meses, até devido à sazonalidade, problemas com relação ao setor de incorporação na China, problemas de energia, produção de aço, sazonalmente é um período de menor produção, as outras commodities podem ter um cenário de sustentação ou positivo, petróleo e commodities agrícolas principalmente. No mercado americano, o balanço da soja é apertado, no Brasil é folgado, dinâmica no prêmio. Milho é apertado e trigo é apertado globalmente. Café, a princípio, o balanço está equilibrado. A curva não se inverteu ainda, não foi para flat, mas a princípio está equilibrado. E o petróleo, a gente já viu, a curva continua invertida ainda, preços voltaram a subir, 92 dólares e 61 barril. Dólar no Brasil, expectativa, pode vir a cair mais. Pode vir a cair mais e uma boa chance de vir abaixo de R$ 5 aí no curto prazo.
Porque eu até respondi numa caixinha de pergunta lá no meu Instagram, acabou a eleição, volatilidade da eleição vai embora. Já sabemos quem será o presidente do Brasil a partir do dia 1º. Esta incerteza indo embora dá espaço para a cotação cair. Quer dizer que o dólar vai ficar lá embaixo? Ainda não. Tem muita coisa a ser definida ainda. Quem será a equipe econômica? Por enquanto, tudo no rumor. Henrique Meirelles, Lara Rezende, esqueci o Pércio Arida, esse que são o pessoal aí que foi o pai do Plano Real, Gustavo Franco, Fernando Henrique também fez parte da equipe lá. Será que vão ser eles? Se for algum nome destes, eles terão autonomia na decisão da política, na condução da política econômica no Brasil? Como será a política fiscal? Vai furar teto de gastos? Não vai furar teto de gastos. Então, há muito em jogo ainda para dizer que o dólar vai para baixo e permanecer embaixo. Mas nesse momento, incerteza sai do mercado com relação ao período eleitoral, a taxa de câmbio realizou realmente. Olhando por esse valor aqui, 0,24% de queda no dólar DX, há uma boa chance do dólar nosso cair também no dia de hoje. Não que vá, mas há uma chance, porque o mercado saindo do dólar, ele vai procurar outros locais. E o Cabral que está ali, ó, o comentário mais justo que tem aqui, ó, só 69 likes, pouquinho, ele mostrou que se o fluxo continuar bom, há uma chance no curto prazo das cotações virem para baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui na B3, como que fechou na sexta-feira e o que nós podemos ter no médio prazo. A Vale fechou com uma alta de 7,59%, foi mostrado os dados com relação ao minério de ferro lá na Bolsa de Dalian, então aumentou aqui as cotações. Hoje o cenário é muito parecido, uma alta menorzinha do minério de ferro, então talvez essa Vale aqui suba um pouquinho menos hoje. Petrobras caiu 0,51 com a notícia de possível proibição, revisão, suspensão na distribuição de dividendos. Então, capitalista é só na teoria, né? Onde já se viu o governo querer se meter em dividendo de empresas privadas. A Petrobras não é privada, sim, ela é mista. Capital misto. Ela tem ações listadas em bolsa e uma parte importante está com o governo. Isso não daria direito do governo de mexer na política da empresa. Porra, tem dinheiro, vai dividir dividendos? Deixa que a empresa decida o que deve fazer. Ou do contrário, ou estatiza de uma vez e pronto, aí o governo faz o que quiser. Mas enquanto ela foi ao mercado buscar dinheiro para o financiamento de projetos, ela tem que seguir as regras de mercado. Cabral falando aqui, ó. Bruno Serra falou que semana passada também teve entrada de gringo para renda fixa. Bruno Serra, diretor do Bacen. Então, talvez no curto prazo a gente tenha queda. Dólar, como eu já mostrei para vocês, commodities agrícolas na B3. O milhozinho fechou com abaixo de 0,46 e o BGI, o boi gordo, 1,46% de alta. Os pecuaristas que me perdoem, mas eu não sou muito otimista no curto prazo com essas cotações aqui, não. Por quê? Porque o yuan voltando a desvalorizar, e nós vemos aqui agora que ele está em 7,22, voltou a desvalorizar 0,58% hoje, isso deixa as importações pelos chineses mais caras, ok? Primeiro ponto. Então, importações chinesas ficam mais caras pela desvalorização da moeda, isso já reduziu no último mês o fluxo de importações. Aqui no Brasil, a queda da taxa de câmbio deixou o nosso produto mais barato. Isso também desestimula as exportações. Então, nós temos um enfraquecimento na capacidade de exportação e um enfraquecimento na capacidade de importação. O cenário deveria ser outro. Deve crescer a oferta de boi para o próximo ano, para o pecuarista. Esse ano a gente deve fechar ali com um abate aí de 32 milhões de cabeças. Ano que vem, talvez 33 milhões e meio de cabeças. Há uma mudança no ciclo. Então, para o ano que vem, a gente tem uma oferta maior num possível cenário de queda. Do consumo. Não sabemos a direção do dólar, mas se o dólar continuar se valorizando, se apreciando aqui, vindo abaixo de R$5, tira ainda mais competitividade. Então, para o próximo ano, eu não sou muito otimista com relação às cotações do boi gordo mesmo. Até o que nós temos visto nos últimos dias? Chineses tentando renegociar contratos da arroba do boi por causa da sua moeda muito desvalorizada. Ela quer renegociar os valores para tentar ter uma margem um pouquinho melhor. Isso faz parte do mercado também. Além disso, a China deve produzir mais carne por lá também,
deve aumentar ali entre 9% e 10% a produção de carne bovina no seu território. Então, para o ano que vem, ainda não sou muito otimista com relação às cotações do boi gordo, não. Então, esse foi o Bom Dia Commodities de hoje. O pessoal falando de Cascavel aqui no Paraná. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar ali o like, pessoal. Juliana aqui, governo não, os petroleiros não querem pagar os dividendos, eles não gostam de pagar o que devem. Vamos dar uma olhada nos likes aqui na BMC, 208 likes só, pessoal. Vamos dar os likes aqui ainda. O Fernando falando, eleições não acabou, vai depender da auditoria do FF. Vamos ver, né? Hoje tem manifestação aí lá em Brasília. Até agora, muitas notícias ainda rodando com relação ao período eleitoral, mas de concreto, infelizmente, nada ainda. Então, voltamos amanhã no Bom Dia Commodities. Todos tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau.